Boa, meus amigos. Tava dizendo, tinha música tocando aqui, nem me liguei, não sei se apareceu aí pra vocês. Boa noite pra vocês, boa tarde, né? Tô gravando aqui no final da tarde. E, cara, eu fiquei refletindo aqui uns minutinhos mais cedo, não foi nem agora. Eu falei pra vocês, né? Que a gente ou ia fazer o jogo treino, ou ia fazer uma live mais ali à noite. E eu resolvi primeiro gravar esse vídeo e vou ver como é que vocês vão estar recebendo eles aí. Eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui pra vocês, pra gente seguir com a análise aqui. Quantas vezes você pediu a centralização de mercado e quantas vezes você me ouviu falar que seria um caminho interessante para o Palmeiras ou para o profissional ou até mesmo nas categorias de base? Quantas vezes? Muitas, né? Descentralização. Eu cheguei até a pensar em desistir de falar disso a respeito do Palmeiras. Eis que o Palmeiras ele traz lá o Koné e aí o João Paulo, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos ele veio e falou que o Palmeiras ia começar. O Palmeiras parece que chegou a enviar olheiros pro México, e não sei se foi olheiros, o que foi, mas alguma coisa do tipo. E aí veio o Koné. Agora o Miguel. E aí a gente pode falar do Fábio Su. E não sei se tem mais jogadores, tá? Que o Palmeiras está monitorando, que vai trazer, claro. Já tinha trazido outros jogadores também, já tinha trazido um jogador japonês. Aí, jogador chileno, panamenho, eu não conto tanto. Eu acho que é mais fácil. É um caminho mais fácil. O Palmeiras está escolhendo ir para um caminho difícil, cara. E me agrada muito. Porque eu vou falar para vocês que se o Palmeiras não parar até 2030, o Palmeiras vai ter um time ali com 5, 6 brasileiros, não sei, titular. Mas vai ter um camaronês. Vai ter, de repente, um europeu. E a gente vai ver isso. Né? E eu fico, antes da gente reagir juntos aqui, eu fico extremamente satisfeito, cara, em ver que o Palmeiras fez isso. Porque isso é uma coisa que quem acompanha Não Importa o Que Digam e aqui o canal Insta Verde TV, melhor. Quem acompanha Não Importa o Que Digam, porque eu vou soltar no Não Importa esse vídeo. E o Insta Verde TV também, mas eu vou soltar no Não Importa o Que Digam. Quem acompanha aqui sabe quantas vezes eu falei disso. Eu acho que as primeiras vezes que eu falei disso, tava eu e o Versuti aqui, cara. Tava eu e o Versuti. Eu cheguei ao ponto que mais ou menos ali em 21 ou 22 eu falava assim, cara, eu desisto, cara, não vai fazer. E cara, que bom que o Palmeiras tá fazendo. E tomara que sejamos o pioneiro. Não que as outras equipes não possam fazer, eu torço até que façam. Mas o futebol brasileiro precisa, se quiser bater de frente com o futebol europeu, precisa ampliar o seu campo de visão. Ou no profissional, ou na categoria de base. Então o Palmeiras ele escolheu esse caminho da categoria de base, ou seja, de descentralizar as nacionalidades através da categoria de base, e que tá tudo certo. Tem que começar por algum lugar, né? É melhor do que não tentar. Antes da gente ir pro vídeo, pedir o seu like, de novo, inscreva-se, ativa o sininho e conheça também aqui, se possível, nesse código aqui que eu vou aumentá-lo aqui, ó, para vocês. Tá vendo? Jornada do Investidor. Investimento sem complicação você aprende também com a Zero Markets Brasil. E é parceiro aqui do nosso canal, que confia aqui no nosso trabalho e confia no Insta Verde TV e Não Importa o Que Digam. E eu também quero trazer para vocês um conteúdo de qualidade. A Zero Markets Brasil, ela tá com um projeto, né, um material chamado Jornada do Investidor. Nesse material você vai aprender, mesmo que não tenha conhecimento sobre investimento, você vai aprender sobre o tema. E é de fundamental importância. Nada vence o longo prazo. Eu falei na live de ontem isso para vocês. Nada vence. Investimento é longo prazo. Tá? Então isso não é uma indicação direta de um investimento específico, mas em um material educativo para você que acompanha aqui o canal. Quanto mais cedo você se preocupar em aprender sobre investimento, mais cedo você pode ter uma situação mais confortável. Certo? Bora lá, meus amigos. Vamos reagir aqui o vídeo. Zero Markets Brasil, obrigado por estar junto com a gente. Então agora é com vocês, tá? Comece agora mesmo, vai aqui, ó. Ou se não conseguir por aqui, link na descrição desse vídeo. Vamos escutar esses 4 minutos aqui, debater um pouco esse tema com vocês nessa quarta-feira off Copa, beleza? Je viens du Cameroun.
Bem? Bem, bem. Obrigado. Palmeiras, muito bom, muito bom. Equipe profissional, obrigado. Muito bom, muito bom. Nessa jogada aqui, um tapinha, o Evangelista deixou o Felipe Anderson falando sozinho, hein? Cara, Riquelme e Felipe, tá? Vamos primeira situação que a gente vai comentar aqui. Riquelme e Felipe, eu tenho gostado de ver a movimentação dele, cara. Eu acho que se pega muito no pé do Luigi, com razão, tá? Não acho que não tenha razão. Mas o Riquelme é um jogador, pode ser muito útil pra essa temporada. Pode ser muito útil. É um jogador que ele quebra muito pra dentro, ele não é aquele ponta da linha de fundo. Mas é um jogador que pode, em determinados momentos da temporada, vindo do banco de reservas, ajudar bastante o Palmeiras. Porque quando eu fiz a pergunta pra vocês se o Danilo era o suficiente, eu acho que tá faltando ponta no time do Palmeiras, né? Tá faltando jogador que dê profundidade. E o Riquelme, ele pode ser fundamental nesse sentido. Je m'appelle Miguel, je viens du Cameroun et c'est mon premier match avec l'équipe première et j'essaye de m'adapter. La langue est un peu difficile mais avec le temps ça va aller. Et ici à Palmeiras, je m'adapte un peu. J'aime bien Palmeiras. Uma coisa no Riquelme tá faltando não é caprichar nessa finalização. É um jogador que busca muito o ângulo, né? Às vezes, essa puxada pra dentro com chute de peito de pé pra surpreender o goleiro, talvez seja mais inteligente do que ficar sempre buscando esse chute colocado. O ponta brasileiro tem esse vício, né? De buscar o chute colocado ali no ângulo, né? Então, eu acho que a gente viu até ontem na Colômbia o Quinteiros fazendo isso, né? Ali fazia sentido o chute que ele tentou. Mas, às vezes, puxar a bola pra dentro assim, chegar chutando de peito de pé no canto do goleiro, talvez surpreenda ainda mais do que ficar tentando esse capricho do ângulo. O ponta brasileiro tem esse vício. Buscar esse capricho de tentar colocar a bola lá no ângulo, muitas vezes vai no meio do gol, né?
Palmeiras, muito bom, muito bom. Equipe profissional, obrigado. Muito bom, muito bom. Então, amigos, esses aí foram os melhores momentos que o Palmeiras postou. Hoje eu perdi o jogo inteiro, tá? Então eu queria saber o que vocês acharam aí, você que assistiu, tá? Mas, cara, essa descentralização, ela é fundamental, cara. Pra gente começar a se colocar de pé de igualdade ou em pé de igualdade com os grandes europeus, a gente já tinha que ter começado a fazer isso. Eu sei que tudo no futebol leva tempo, investimento e até, de certa forma, alguma paciência, né? Alguma paciência que muitas vezes nem eu tenho. Mas a gente sabe que são processos, né? Então o Palmeiras, além de ajustar as compras, eu acredito que ele tem que passar por esse processo agora de formar bons jogadores, até trazer da Europa, né? Eu fico pensando quantos meninos e jovens não são aproveitados pelo cenário europeu. Por exemplo, a gente fala aí do Fábio Sô porque é um português do Burnley que ficou conhecido por conta dessa contratação meio diferente que o Palmeiras tá fazendo ou fez, eu não sei que pé que tá. Agora, quantos tem? Quantos não serviram para a base do Chelsea? Quantos não serviram para a base do Borussia? Quantos não serviram para times da Itália? Então, eu acho que é um novo horizonte. A partir do momento que a gente está podendo pagar milhões de euros numa contratação, eu creio que a gente pode pagar alguns milhares de euros para jogadores futuros. Tô errado? Bom, fico muito feliz, cara, que tá sendo feito, porque era uma situação que a gente batia de frente, assim. Era chato até. Tinha gente que assistia as lives e falava, pô, mas de novo vocês vão falar disso, nunca vai fazer. Aí, tá fazendo. Tá fazendo. O que eu torço é que se tenha processo para o profissional. Então, é um jogador olhando assim, o Viveiros parece o estilo de jogo? Não sei. Tô chutando aqui. Primeira vez que eu tô vendo. Então, Palmeiras escolhe esse caminho de formar ao invés de pegar pronto. E aí, cara, os caras que você vai pegar pronto tem que errar cada vez menos. O Palmeiras está cada vez mais forte pegar jogadores prontos e bons. O jogador que vocês ficaram me perguntando lá qual que era, o João Costa. Ele era da base do Palmeiras, nem eu sabia. Ele era da base do Palmeiras, passou pelo Corinthians, foi pra Roma e tá no Al Ittihad. É um ponta muito bom jogador. Quais motivos levaram ele a sair do Palmeiras e ir ao Corinthians? Eu não sei. Tá? Quais motivos levaram ele a sair do Corinthians e ir a Roma? Talvez buscar o cenário europeu. Bom jogador, cara. Então, uma pesquisada que muita gente me perguntou qual que era o jogador da edição, porque na hora da edição não apareceu a foto dele. Então, a ideia era ter colocado a foto dele aí pra vocês. Eu acabei esquecendo, sei lá, na hora da edição ali eu fui fazer rápido e acabou passando batido. Comenta o que vocês acharam dessa iniciativa do Palmeiras, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Uma boa quarta-feira a todos e tamo junto.